você é desses leitores que gosta de textos que permitem completar a história por você mesmo? Então esse é o motivo número 1 pelo qual você deve ler Anton Pavlov Chekhov, um dos maiores contistas de toda a história da humanidade. Esse escritor russo foi médico, dramaturgo, contista e novelista. E até vem aí uma curiosidade, qual que é a diferença de contista e de novelista? O contista é aquele que faz historinhas mais curtas e o novelista é que faz também tipos de conto ou mesmo romance, só que histórias um pouco mais longas, mas que não chegam a ser um romance. E ele trabalhou como médico durante muito tempo, mas foi a literatura que arrebatou seu coração. Até ele tem uma frase bem curiosa: a medicina é minha legítima esposa, a literatura é a minha amante. Ele escreveu isso em uma carta para o seu amigo Suvonin e é uma das frases, né, ditas por Anton Chekhov que entra na história da humanidade no seu legado. Bem, ele escreveu muitas histórias curtas, mas escreveu também alguns dos dramas, né, algumas das peças da dramaturgia clássicas da literatura ocidental. E esse é um do segundo motivo para que você deva ler Anton Chekhov. Entre essas 5 clássicas muito citadas estão As Três Irmãs, O Jardim de Cerejeiras, Tio Vônia, ainda Ivanov e A Gaivota. Essas peças, inclusive a Gaivota, tem uma história muito curiosa, que a primeira vez que ela foi adaptada foi um fracasso, foi vaiada e ele jurou para ele mesmo que ele não ia mais escrever peças de teatro. Passado cerca de quase 2 anos, ele já estava novamente publicando seus novos textos. Mas isso também porque a Gaivota deu a volta por cima. A primeira adaptação foi um fracasso e foi vaiada, mas a segunda adaptação, que foi feita para o Teatro de Moscou, foi um grande sucesso. Isso tudo faz com que o legado do Anton Chekhov esteja cada vez mais propagado entre os amantes da literatura. Dentro da literatura russa, ele foi um dos maiores representantes do realismo russo. Isso porque ele fazia histórias que até a gente se diz que é o inimitável mundo tchecoviano. Por quê? Ele fazia histórias com esse propósito, de sem ponto final, gostava das reticências, deixava que o leitor completasse e fazia um texto bem enxuto, sem ficar falando muito, sabe? Deixa que a imaginação dê conta do resto. Pega ali poucos personagens, normalmente 2 personagens são os que ancoram os contos de Anton Chekhov, né? 2 que interlocutam entre si, né? Às vezes aparecem outros, mas sempre ligado a um primeiro, né? Dentro daquela história. Ele pega essas situações, esses personagens comuns e faz um movimento de falar de uma sociedade que está um pouco apodrecida, reflexo da época em que ele viveu na Rússia. Bom, ele nasceu em 29 de janeiro de 1860, numa cidadezinha chamada Taganrog, na Rússia, e ele morreu com apenas 44 anos de tuberculose em 15 de julho de 1904. Essa metade, então, do século XIX que o Anton Chekhov viveu, e quando ele morre, né, dessa doença, que ele acabou indo para uma propriedade com a sua esposa, a Olga, né, para tentar se recuperar, e depois ele vai para uma casa de tratamento, mas mesmo assim ele falece, ele está em plena floração do seu talento e da sua criatividade. Abordava, então, nessas histórias coisas reais também, faziam com que as pessoas refletissem sobre hipocrisia, corrupção, prepotência e outras coisas assim pejorativas do universo humano, né, do ser humano. Só que a coisa mais legal é que ele faz a gente refletir sobre esses assuntos com humor, né? Tanto é que os seus pequenos textos que ele publicava em periódicos, e essa foi uma forma como ele se sustentou, eram chamados de humoresques. O que é muito legal é que ele ganhava dinheiro com a literatura e, como médico, ele foi um grande filantropo. Então, ele atendia assim, a milhares de pessoas todos os anos, coisa assim de 2.000 pessoas num verão, e atendia todo mundo de graça. E o Anton Chekhov também fundou várias bibliotecas, ele criou assim, instituições e doava livros todos os anos. Ele foi um grande fomentador da literatura. Então, não só os seus textos tem uma objetividade e ao mesmo tempo uma transfiguração poética profunda, apesar de tratar de uma forma muito leve de temas do cotidiano,
como também ele foi um grande filantropo, né? Por exemplo, vítimas da cólera, ou teve uma grande seca, né, próximo ali onde as vítimas da seca no leste da Rússia, ele fez doações, né, de dinheiro. Então ele ganhava dinheiro, claro, também como médico, mas ele ganhava dinheiro na literatura e fazia muita filantropia como médico. E ao mesmo tempo incentivava muito a leitura. Então tem essa coisa que assim é importante a gente desvelar, que está por trás da obra da ficção do Anton Chekhov, mas que tem um peso muito grande na sua biografia, né? Apesar de não ter tido uma vida muito longa, ele deixou muitos vestígios, né, pelo caminho. Bom, vou indicar para você 2 contos do Anton Chekhov que a gente já trouxe em audiodrama no Leitura de Ouvido. O primeiro deles é A Feiticeira. Tem esse nome porque a gente está falando de uma mulher muito magnífica, uma mulher muito encantadora, que segundo seu marido, ela atrai homens para meio que enfeitiçá-los, né, abatê-los. Só que na verdade é meio que uma grande injustiça que aquela sociedade, através da própria visão do marido, acomete em relação a essa mulher. Mas é um texto muito curioso, uma mulher muito bonita, de longas tranças que vão até o chão, e o Anton Chekhov faz a gente refletir, inclusive, sobre o patriarcalismo, assim, nesse momento do texto. Além de tudo, é muito curioso como ele ambienta o tempo e o espaço, né, com essa neve, esse frio lá fora, e tudo acontece dentro da casa desse casal, né. Um segundo texto que eu vou indicar, que também está no Leitura de Ouvido, é um dos mais recentes episódios, se chama A Obra de Arte, né, e o Anton Chekhov, nesse texto, através de um candelabro, né, um castiçal, um objeto para iluminar mentes, iluminar ambientes, ele provoca um iluminar mentes, na minha visão como leitora, porque faz a gente refletir sobre o próprio conceito, né, de cult, ou do que o povo vê sobre obra de arte, mas além de tudo sobre o que está ali dentro da alma humana em relação a alguns temas difíceis de serem abordados, como por exemplo o fato das mulheres desse castiçal estarem vestidas como Eva, ou seja, totalmente nuas. Enfim, por esse e muitos outros motivos, eu recomendo que você leia Anton Chekhov, que ele foi sim um dos maiores contistas da história da humanidade. Junto com Henry James e Guy de Maupassant e Anton Chekhov, a gente tem ali um trio de grandes contistas, né, pessoas que meio que reformataram o que é contar uma história curta, mas que fica muito arrebatada, né? Você vai lembrar dessa história e ela tem sempre um viés assim reflexivo sobre a alma humana. Fica o convite para que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e fica sempre por aqui, que tem muito conteúdo de literatura para você. Boa leitura!